Quem conversa conosco agora, mais uma boa conversa aqui na programação do Ligado na Cidade, é José Muniz Ferreira. José Muniz Ferreira, que é cientista e vem falar de um assunto bastante importante e interessante, que é a sugestão que ele nos traz para tratar das células-tronco do dente de leite, que revolucionam a medicina regenerativa e vão cuidar da longevidade. Quero dar meu bom dia para José Muniz Ferreira. José, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News Bauru. Bom dia, Alexandre Pittoli, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante, de fato, para a sociedade. Sim. Para todos nós, né? Sim, para mim é bastante importante e já te justifico isso. Aliás, mais uma pergunta antes, José, em que cidade você está, por gentileza? Estou em Campinas. Estou aqui no laboratório em Campinas. Perfeito, perfeito. Nós estamos em Bauru, no centro do estado. Como você deve ter acompanhado há pouco, falamos aqui, sofremos uma crise hídrica gigantesca. Um rio que abastece a cidade agora tem 40% de Bauru sem água nesse instante. Alguns pontos já 6, 9 dias sem água. Alguns pontos de hidratação espalhados pela cidade, movimentadíssimos, enfim. Só para te contextualizar o momento em que vivemos, temos agora em Bauru 36 graus de temperatura, às 11 horas e 7 minutos. 36 graus, máxima prevista de 39, mas pelo jeito deve passar 40 graus. É a situação de momento. Bauruense que te ouve nessa situação agora, viu, José? Precisamos de chuva, né? Aqui a gente também não está... Campinas não está muito diferente, não. A gente também está passando por essa... a região inteira, né? Precisando realmente de chuva para restabelecer aí uma situação, pelo menos, próxima à normalidade, né? Sem dúvida. Agora, José, como eu te chamo? José Muniz Ferreira, como é que eu te chamo? José Ricardo, na verdade, né? Faltou um Ricardo aqui para mim. Muito bom. Tá ótimo. Ótimo. Zé Ricardo, eu agradeço a chance de falar contigo e para falar desse assunto, que é a medicina regenerativa e a oportunidade contada dentro dos dentes de leite das crianças, que inclusive podem ajudar pacientes no tratamento da Covid, é isso mesmo? Pois é de fato uma ciência aí em tradução para entrega à sociedade de extrema importância e que se apresenta como uma ferramenta de prática médica, né? São as células-tronco, as chamadas células-tronco, células que nós temos no nosso corpo, todos nós, né? em diferentes quantidades e qualidades, né? E que tem um potencial imenso para regenerativo. Né? Sempre que a gente sofre algum tipo de injúria, algum tipo de lesão no nosso corpo, são essas células que vão, as chamadas células-tronco, né, que vão promover a reparação, a regeneração daquela área lesada, um osso, uma cartilagem, uma gordura, um órgão que no caso agora da Covid, uma lesão pulmonar, quem vai regenerar aquele tecido pulmonar? As células-tronco estão presentes no nosso corpo. Né? E o que acontece é que essas células envelhecem conosco. E à medida em que elas envelhecem, elas vão perdendo versatilidade, plasticidade, capacidade de se diferenciar com qualidade, e a gente vai perdendo também em quantidade essas células. Por essa razão, o dente de leite se apresenta como uma fonte rica em termos quantitativos e qualitativos, de uma célula-tronco com grande potencial regenerativo com qualidade. Né? Agora, Zé Ricardo, a gente tinha no passado aquela história do armazenar, inclusive, cordão umbilical para ser usado muito provavelmente para esses mesmos fins, e agora surge a questão do dente de leite. Quando a gente fala de armazenar, a gente tem a fada do dente, que a gente brinca, né? Que inclusive faz parte dessa relação com a criança, da fada do dente. Mas o que é armazenar um dente de leite? O que é guardar esse dente de leite que poderá ser usado no futuro para tentar resolver esses problemas relacionados à recomposição? Excelente pergunta sua, Alexandre. O que acontece é o seguinte, como eu bem disse, as células-tronco, elas vão envelhecendo junto conosco. Elas são coringas que nós temos no nosso corpo, são células que não têm ainda uma identidade definida, não
não são osso, não são cartilagem, não são nervo, mas podem se transformar em qualquer um desses tipos de tecido na medida em que forem demandadas para isso. Só que esse potencial, com o tempo, ele vai sendo perdido, né? E até a década de 60, nós conhecíamos as células tronco embrionárias, que são aquelas na fase embrionária com ovo. Zé Ricardo, estamos com problemas na conexão, já deve estar voltando lá, Pigmei? Patrão. Zé Ricardo? Problemas... Ei, voltou? Voltou, agora sim, Zé Ricardo. Pois não, estamos voltou. Conectados? Voltou. Então, ok? Ok. Bom, essas células, então, presentes na etapa embrionária da nossa vida, eram células-tronco. A gente pensa na união, estava falando, acho que foi aí que caiu, o espermatozoide com óvulo formando uma única célula. Essa célula que vai dar origem a todos nós, a cada um de nós, é chamada célula-tronco, né? E essa célula-tronco embrionária, o uso dela implicava aí em questões éticas, religiosas e mesmo técnicas, do ponto de vista laboratorial, né? A possibilidade de lidar com as células, né, em laboratório representava um desafio imenso, né? Com a descoberta das células-tronco no indivíduo adulto, já na década de 60, no cordão umbilical, por exemplo, como você mencionou aí, essa história começou a mudar. A gente passou a contar com uma importante ferramenta para a medicina regenerativa, a medicina que olha para essa associação aí do binômio longevidade com qualidade de vida, com uma possibilidade real de uso dessas células. Uhum. A célula-tronco presente no sangue do cordão umbilical, ela é diferente da célula-tronco presente na polpa do dente de leite, né? A do sangue do cordão umbilical, ela, quando demandada, ela pode se diferenciar em células sanguíneas. Então, é um modelo que olha para doenças de origem sanguínea. As células-tronco presentes na polpa dos dentes de leite são células com competência para se diferenciar em tecidos e órgãos duros. Osso, como eu disse, cartilagem, gordura, fígado, células hepáticas, células cardíacas, pulmonares, células nervosas e assim vai, né? Então, ela tem um outro propósito. A ideia de armazenar, respondendo objetivamente a sua pergunta, ela vem dessa justificativa de que nós vamos perdendo com o tempo a qualidade, né, e quantidade, volume disponível dessas células para o nosso próprio uso, quando e se necessário for, num processo regenerativo ou mesmo de tratamento de questões inflamatórias, em doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas ou, no caso da Covid, como a gente está enfrentando agora e com diversos estudos clínicos aplicados nessa área. Zé Ricardo, aqui conosco na bancada, contamos também com o professor Dr. Eduardo Rolo Duarte. O Du é dentista, periodontista, dentista do sono e também pesquisador, publicou já diversos trabalhos e está aqui para colaborar. E quando falou de dente de leite, o Du entrou no estúdio e falei, Du, participa dessa conversa com o Zé Ricardo, que eu acho que vai ser de grande valia para todos. Du, quando fala do dente de leite, né, quando o Zé Ricardo aponta o dente de leite, cai direto na tua área da odontologia, afinal de contas, a gente sabe. Aliás, tem uma piadinha, Zé, que me permita colocá-la. Diz que a pergunta, aliás, é uma charada. O que Deus te dá 2 vezes, se você quiser a terceira, você compra. O que Deus te dá 2 vezes, se quiser é o dente, né? A terceira dentição é um implante. A terceira você vai ter que comprar. Du, seja bem-vindo à conversa. Bom dia a todos aqui do estúdio, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Zé Ricardo. Parabéns pelas suas colocações. Bom, na verdade, eu sou periodontista, Zé Ricardo, e, assim, criança eu não atendo, acho que desde a época de faculdade, eu nunca atendi criança na minha vida, então, assim, o dente de leite, para mim, é algo, assim, meio estranho também, né? Eu atendo crianças acima dos 15, 16 anos de idade, então, justamente para ser prático para os ouvintes, etc.,
eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito da diferença na prática clínica do dentista e do paciente que chega no consultório agora, baseado nessa sua entrevista, da gente pensar em armazenar o dente de leite, a célula-tronco vinda do dente de leite, ou, por que não, qual que seria a diferença, por exemplo, daquele terceiro molar, que é algo que é extremamente recorrente na clínica do periodontista como eu, onde a gente se remove dentro do siso, né? Qual que seria a diferença de célula-tronco? Como se armazenaria isso? O terceiro molar, ele ajuda nisso ou não? O dente de leite é muito melhor? Qual seria o seu comentário mais especificamente para a clínica mesmo, de uma forma bem objetiva? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer, Eduardo, e eu acho que isso torna aí o papo ainda mais rico enfim, fico feliz aí de estar participando aí dessa conversa, e vamos então, de maneira objetiva. Eu só vou tentar buscar esse raciocínio fazendo uma engenharia reversa, aí, olhando para a ponta, para o uso, para a gente poder chegar à fonte, né? Eu mencionei há pouco que a célula-tronco, ela envelhece conosco. E à medida que ela envelhece, ela vai perdendo versatilidade, vai perdendo plasticidade, que é o potencial de se diferenciar com qualidade, né? E a gente vai perdendo também em termos quantitativos. Bem, o que ocorre é que o dente de leite, ele se apresenta como modelo ouro, o padrão ouro, para quando a gente pensa em armazenamento, em uma fonte para coleta e armazenamento e posterior uso dessas células, porque o dente, ele tem uma origem embriológica extremamente jovem. O dente é um parente muito próximo das células dos tecidos embrionários, né, por conta da origem embriológica dele, o que faz dele uma fonte jovem de células. E as células que estão presentes ali, estão presentes em um indivíduo jovem, em um órgão que está fadado a ser perdido, né, o que facilita muito o processo. Perfeito. Então, é um elemento... Paramos de novo? A conexão do Zé está com algum problema ali falhando, né? A gente vai ouvir o final da resposta do Zé Ricardo. Voltamos, Pinguim? Ainda não? Ainda não? Alô? Oi, Zé. Agora sim, voltamos. Alô? Me ouvem? Voltamos, Voltou? agora sim, Zé. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Você a gente parou no momento em que você dizia que o dente de leite, por ser jovem, e vai se perder logo, né? É uma fonte rica. Isso, e ele tá presente em um órgão que vai ser substituído. Agora, é importante considerar que o dente de leite, a gente não deve prever que ele caia em casa. Ele tem que ter 1/3 de volume de raiz ainda, garantindo a sua implantação, de modo que não haja contaminação e que ele tenha ainda um volume de células suficientemente rico para passar pelo processo. Indo para a questão do terceiro molar, os terceiros molares em pacientes jovens são fontes de célula riquíssimas, vindos da polpa e da papila apical. Então, a cirurgia, junto com a ortodontia e a odontopediatria, num movimento aí que de algumas décadas, né, vem reconhecendo a indicação cada vez mais precoce, quando há indicação, para extração dos terceiros molares, numa fase cada vez mais no início da adolescência, o que torna esse dente uma fonte riquíssima de célula também. Então, o terceiro molar, ele entra nesse contexto, nesse momento, pela jovialidade do paciente e pela origem embriológica do dente, né? Mas a gente tem outras fontes, Eduardo. Uma delas, na área da odontologia, é o periósteo, né? Sim. E a Covid, ela veio aí para nos mostrar isso. A gente está com um estudo clínico, hoje aqui aprovado pelo CEP-CONEP, né, para ser iniciado, onde a gente está prevendo, esse estudo será conduzido no hospital em Brasília e no hospital em Goiânia, e a gente está prevendo aí a infusão de células mesenquimais, essas células-tronco de doadores, né, de crianças doadoras obtidas a partir da polpa de dente de leite,
para pacientes portadores da Covid na fase intermediária da doença, onde ele está avançando da etapa viral para a etapa infecciosa, porque já se sabe que é uma grande questão que envolve o avanço da doença para uma etapa crítica, né, é a cascata inflamatória que o indivíduo sofre nessa transição da etapa viral para a etapa infecciosa, né? Diversos estudos, trabalhos do mundo, a começar por Wuhan, ainda no ano passado, consideraram, ao longo do tempo, a infusão de células-tronco mesenquimais como um importante controlador, modulador da resposta inflamatória para impedir que essa cascata inflamatória aconteça de forma tão exagerada, levando o indivíduo a um quadro crítico, né? Ou seja, permitindo que o indivíduo atravesse a doença da melhor maneira possível, né? Fortalecido. O que, na verdade, no mundo a gente vem entendendo como sendo uma dinâmica, uma proposta que está vindo para ficar, que é a ideia dos tratamentos não específicos, das terapias inespecíficas. A terapia específica seria a vacina, né? E a vacina, ela tem do outro lado a possibilidade de você ter a cada ano uma mutação daquele vírus, ou seja, necessidade de uma nova vacina, né? O tratamento inespecífico, como a terapia celular, ela tem por objetivo preparar o indivíduo para enfrentar melhor aquela doença, né? E a célula-tronco, ela tem esse potencial, uma atração natural por tecido pulmonar e uma capacidade regenerativa para aquele tecido e uma competência imunomodulatória, controladora da resposta inflamatória, importante. Agora, dito isso... Pois não, Zé, pois não. Perdão. Não quero interromper. Eu falei isso para contextualizar que hoje, no nosso estudo, que está aprovado, a gente está usando a gente está prevendo o uso de células de doadores para indivíduos que tenham a Covid e que, obviamente, não têm as suas células armazenadas, né? Nesse caso, o volume de células a ser utilizado fica em torno de 120 a 150 milhões de células por indivíduo, o que significa dizer que eu precisaria ter, ou vou precisar ter para esse estudo, praticamente um doador para cada indivíduo doente. Quando a gente pensa isso em escala de tratamento, é inviável, se torna inviável. Então, isso justifica a ideia de que eu devo guardar as minhas células, ainda que elas estejam envelhecidas, hoje e não amanhã ou daqui a 10 anos. Perfeito. Porque em uma eventualidade como essa, controle de uma resposta inflamatória em uma doença específica, autoimune, ou enfim, própria Covid, o potencial dessas células é gigantesco, muito maior do que o que a gente encontra, por exemplo, em corticoide, né? E com uma ação local e não geral, como a gente também encontra nos principais usos de corticoide. Zé Ricardo, eu tenho uma degeneração na retina e meu caso foi objeto de estudo pela Unifesp, pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, fizeram uma série de exames, coleta disso, coleta daquilo e tal, e disseram em 2011 para mim que a saída, para o meu caso, como a síndrome de Stargardt, seria o uso da célula-tronco. Aí participei de uma série de estudos e tal, e não avançou, simplesmente não avançou. Aí, do Zé Ricardo, eu vejo, não é teoria da conspiração, mas onde eu quero chegar. Nós sabemos, por exemplo, dos efeitos benéficos para tratamentos realizados com o canabidiol, CBD. O CBD tem apresentado resultados espetaculares quando aplicados em tratamentos, em doenças crônicas, inclusive. Nós temos na medicina, mesmo que ainda ignorada por muitos, uso inclusive de óleos essenciais para tratamento disso e daquilo, e nós temos as células-tronco, por um outro lado, sendo encontrado em nós mesmos os remédios para os nossos próprios males. Onde eu quero chegar, Zé Ricardo? Quando esse estudo relacionado à questão que eu tenho, a degeneração na retina que eu apresento, foi suspendido, acabou que não avançou, eu passei a me perguntar o seguinte: qual o interesse
né, da grande indústria que movimenta farmácias e laboratórios gigantescos em encontrar na natureza, no canabidiol, remédio para isso, no óleo essencial, remédio para aquilo, né, na própria célula-tronco, a solução para tantos problemas como Alzheimer, autismo, Parkinson, entre outros. Contra quem lutamos para que isso dê certo, Zé Ricardo? Du, você entendeu? Não sei se eu fui claro. Sim, você foi claríssimo e a sua pergunta é riquíssima. Sim. E ela cabe aqui por umas 2 horas de papo. Concordo. Mas vamos tentar tratar isso de maneira bem resumida e, Eduardo, fica aberto aí. Não, estou te ouvindo, Zé. Estou te ouvindo. O que acontece? Vamos primeiro tratar da parte regulatória para falar especificamente sobre a questão da retina, os desafios da terapia na retina, com a retina e o uso de célula-tronco associada a canabidiol, a óleos essenciais em diferentes frentes. O que acontece é que até 2018, Alexandre, a gente vivia um ambiente regulatório absolutamente imaturo no Brasil. Um ambiente regulatório onde todas as diferentes frentes, um banco de sêmen, um banco de sangue normal, um banco de célula, estava todo mundo dentro de um mesmo cesto regulatório, quando, na verdade, há a necessidade de você entender o propósito enfim, a métrica de cada uma dessas iniciativas. Né? Cada uma tem as suas especificidades. O que ocorre é que, a partir de 2018, a Anvisa passou a assumir um papel de liderança e vanguarda, né, no mundo. A gente vinha aí 10 anos atrasado e a Anvisa correu atrás disso, através de consultas públicas e publicações de 3 resoluções na sequência, que deram uma nova direção e trouxeram para o jogo, né, que envolve pesquisa e desenvolvimento aplicada à entrega de soluções para a medicina regenerativa, usando células-tronco e outras estratégias, trouxe aí hospitais, a indústria farmacêutica, planos de saúde, seguradora, todos passaram a se interessar. Por quê? Porque as regras ficaram claras. Eu costumo dizer que esse universo ele é composto por 4 elementos e a gente tem um quinto aí no centro. O primeiro é a sociedade, que deve trazer a demanda, traz a dor. No segundo elemento, a comunidade clínica, que tem por objetivo responder, né, entregar seu veículo de entrega dessas soluções à sociedade. A comunidade científica é quem desenvolve essas soluções para apresentá-las à comunidade clínica para que ela faça a tradução e entrega disso à sociedade. Só que nada disso funciona nessa tríade se eu não tiver do outro lado um ambiente regulatório que dê de maneira clara as diretrizes para que tudo isso aconteça com segurança, garantindo principalmente segurança e eficácia. E no meio disso tudo, a gente tem a imprensa, né, especializada e mesmo a leiga, fazendo a interface de comunicação entre todos esses personagens que estão envolvidos. E aí ela pode ir pelo lado do sensacionalismo, que realmente é aí quando a gente tem problema, ou acompanhar a evolução, a conquista do passo a passo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a Anvisa ela trouxe aí 3 resoluções na sequência. A primeira foi a 214, publicada em 2018, que deu as diretrizes de maneira clara para um laboratório que trabalhe com células-tronco possa realizar suas atividades entregando essa célula em condição real de uso em humano. Né? Então, essa foi a resolução que trouxe um impacto imenso para a comunidade científica, clínica e mesmo acadêmica. Nessa resolução, a Anvisa ainda define o que é a terapia celular, o que é terapia genética, né? Uma série de outras questões. Na sequência, foi publicada a resolução 260, ainda em 2018, 260, que olha para o clínico e para o pesquisador e dá as regras para ele receber essas células, né, e utilizá-las em condições adequadas em humanos, dentro das chamadas boas práticas, conceito internacional. Né?
E, na sequência, por fim, foi publicada agora em março de 2020 a resolução de número 338, que estabeleceu, né, as regras para registro de produtos de terapia celular no Brasil. Né? Isso fez com que a indústria farmacêutica, com que os hospitais, os planos de saúde passassem a olhar esse universo e investir, de fato, nesse conhecimento. Exemplo disso, só para falar sobre a retina na sequência, a gente sabe que metade da população acima dos 40 anos de idade sofre com dores articulares, com osteoartrite, né? E os tratamentos, por conta disso, as consultas a médicos acabam sendo recorrentes, pouco resolutivas, e os tratamentos considerados paliativos, que controlam a dor até uma determinada intensidade e por um espaço, um intervalo de tempo relativamente curto, né? Bom, planos de saúde estão investindo em pesquisa com célula-tronco para poder encontrar uma resposta que seja capaz de diminuir o número de consultas recorrentes, né? Trazer aí tratamentos mais resolutivos e seguros para os pacientes, garantindo aí maior tempo sem dor e uma intensidade de dor menor, desse modo, diminuindo seus custos. E na outra ponta, gerando uma nova fonte de receita a partir do registro de uma terapia. Então, essas resoluções, elas colocaram o Brasil num novo cenário. Eu somo a isso o fato da gente viver vivermos em um país, e aí com todas as questões políticas, diferenças sociais, entendendo que metade da nossa população não tem sequer saneamento básico, mas a gente vive em um país em que a propriedade intelectual, né, estabelecida através do Tratado de Paris, ela é respeitada, né, bem diferente do ambiente que a gente encontra em países como China, Índia, enfim. Nós temos um RH para pesquisa e desenvolvimento, profissionais da área de saúde, altamente qualificado, sim, com um custo para pesquisa muito menor quando a gente compara a outros centros, e um país que tem uma casuística vasta para pesquisa clínica. Então, a gente tem um ambiente bastante promissor, com um regulatório muito bom. Agora, indo para a questão da retina, muitos trabalhos vêm sendo feitos em relação ao uso de células para a regeneração tanto da retina quanto do epitélio de córnea, né? O que acontece é que o epitélio de córnea, por ser um tecido menos vascularizado, os trabalhos vêm acaba se tornando mais fácil, né? Uhum. E os trabalhos clínicos trazem resultados mais robustos, né? Existem alguns sendo feitos no Brasil, inclusive, nessa área, associando célula a um biomaterial para regenerar o epitélio de córnea. É tirar um indivíduo do transplante de córnea. No caso da retina, por ser uma região de muita vascularização, o desafio acaba sendo maior. Mas a gente tem hoje grupos no mundo inteiro, né? Na Paris 13, na França, tem um grupo muito forte que pesquisa já há alguns anos tratamentos, e aí a gente já está em fase 3, a gente já está olhando para a possibilidade de entrega de terapia celular voltada à regeneração de retina. Então, eu acho que a gente, a partir de agora, vive um ambiente bastante promissor não só para pesquisa e desenvolvimento, mas para pesquisa e desenvolvimento aplicados no Brasil e colocando o Brasil num patamar internacional bastante diferente do que vemos até hoje. Boa notícia, Zé. Fala, Du, o que você pensa sobre? Não, eu acho que a resposta do Zé Ricardo é incrível, é sensacional. Ela envolve uma análise extremamente ampla, porque vai envolver questões de mercado, questões de como
a gente tem que abordar o modelo de desenvolvimento do Brasil, que é o que eu vivo batendo nessa tecla aqui na rádio. Existe uma série de condutas a serem tomadas, e é o que ele falou, o ambiente, o software do Brasil, que são os cientistas, os médicos, os clínicos, é um ambiente extremamente favorável para que tudo isso que ele está falando ocorra, né? Inclusive, existe um interesse dos planos de saúde para que essas coisas aconteçam realmente, para justamente diminuir custos. Por exemplo, é conhecido nos Estados Unidos, né, Zé Ricardo, que nós vivemos na América do Norte uma epidemia de dor, né, com os opiáceos, que na verdade as pessoas acabam se viciando nisso para se manterem livres de dor, de doenças crônico-degenerativas, mas que na verdade não resolve nada, aumenta custo, o doente está sempre tomando aquilo, está sempre aquilo, e na verdade ele vai a óbito no final da fila, no final da linha toda, e não resolve nada, e o sofrimento persistiu por anos. Então, essa colocação das células-troncos para alívio de uma série de sintomatologias dolorosas é extremamente importante. Outra coisa que eu acho que ele colocou, que é fundamental nessa pandemia que nós estamos aprendendo, é que mesmo pacientes leves ou moderados, que não necessariamente tenham ido à intubação, né, não tenham necessariamente precisado de serem intubados, mas esses pacientes que foram hospitalizados em casos médios, eles têm sequelas, e essas sequelas podem, no futuro, logo, serem tratadas, e por que não, com essa visão da célula-tronco. Por exemplo, pacientes que sofrem muito com parênquima pulmonar e que levam meses, e a gente não sabe até quando isso vai acontecer, essa resolução completa, né? E talvez a célula-tronco, para isso, olha a importância disso, de você ter restabelecimento de vários tecidos, vários órgãos do corpo humano, como na Covid-19, pulmão, renal, etc. Zé Ricardo Muniz Ferreira, cientista, conversando conosco. Zé, conversa realmente para horas aqui. Pena que nós temos o nosso tempo aqui, que é restrito, contato e escasso, mas te agradeço muito a oportunidade de te ouvir. Muito obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço. E sempre que houver uma oportunidade, estarei à disposição para atendê-los, e agradeço também aos ouvintes, enfim. Estamos aqui em Campinas, eu estou à frente de um centro de processamento celular hoje, e essa é uma construção conjunta, né? Deve haver é imperativo que haja a participação da sociedade, da imprensa, da comunidade clínica, da comunidade regulatória. Agora, dia 21, a gente vai ter um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Terapia Celular, a Sobracel, onde a gente vai contar com a participação de pessoas, né, da Anvisa, de hospitais, da comunidade clínica, de grandes iniciativas internacionais, exatamente para a gente ir traduzindo aí essa ciência e transformando isso em entrega, contribuindo, né? Ô Zé, e que a fada do dente se cuide, hein? Não, a gente traz ela para ela, é nossa aliada. Boa. Valeu, Zé, obrigado, bom dia para você.